sexto episódio de X-Men 97 talvez não tenha tido um impacto, grandiosidade que foi o quinto episódio, o que é até natural. Mas, sem sombra de dúvidas, ele trouxe explicações muito interessantes para as pontas soltas deixadas na série até aqui. E também já nos encaminhou para o momento final, para a reta final dessa primeira temporada de X-Men 97, já que só restam mais 4 episódios para o final da temporada. E é sobre isso que a gente vai conversar neste vídeo aqui no canal, numa análise completa desse sexto episódio de X-Men 97. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Produção, solta a vinheta! Gambit? Não! Não! Oi, eu sou o Murilo e você está assistindo ao Tech, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E sem enrolação, vamos direto ao que interessa. Vamos conversar sobre o sexto episódio de X-Men 97. E a primeira coisa que a gente tem que falar sobre esse sexto episódio de X-Men 97 já é logo de cara a sua introdução, a sua abertura. Então, vocês que, assim como eu, que estão acompanhando a série já sabem, cada abertura de X-Men traz uma introdução diferente, trazendo personagens que vão ser importantes de alguma forma para a narrativa da história. O episódio em si tem aí esses personagens sendo introduzidos na abertura como forma de flashbacks de cenas em que esses personagens apareceram na animação clássica dos X-Men, e aí trazendo também a substância de que eles vão ter algum tipo de importância narrativa para o episódio em questão. Só o que chama a atenção neste episódio sexto de X-Men 97 é que não vemos na abertura nem a presença do Gambit, nem a presença do Magneto, o que nos dá muita probabilidade de que ambos, tanto o mestre do magnetismo quando o Gambit, realmente foram de arrasta para cima no ataque a Genosha no final do quinto episódio de X-Men 97. O Gambit, a gente viu ali ao final do quinto episódio a vampira se debruçando sobre o corpo dele, confirmando assim de certa forma que o Gambit realmente morreu, porque a gente viu o corpo dele. Entretanto, não vimos em nenhum momento o corpo do Magneto. Vemos apenas a Mecha Sentinela falando que o mutante nível ômega estava abatido, mas o corpo em si a gente não viu. Isso faz com que muitos sejam os fãs que acreditem que o Magneto não foi de arrasta para cima. Mas a ausência do mestre do magnetismo aqui na abertura do sexto episódio de X-Men 97 pode sim significar que ele foi sim abatido, foi de arrasta para cima. Mas, em contrapartida, a gente tem que falar também sobre a introdução de um mutante que até então não havia aparecido em nenhuma abertura dos X-Men e apareceu como um membro recorrente, assim podemos dizer, da equipe dos X-Men neste sexto episódio de X-Men 97, que é o Noturno. O Noturno que apareceu lá em Genosha no quinto episódio de X-Men 97. Ele aparece na abertura deste sexto episódio, embora não tenha, neste episódio propriamente dito, uma relevância muito grande para o episódio, nem mesmo aparece. Mas isso já pode ser um indicativo de que o Noturno está ali sim substituindo o Gambit, que realmente foi de arrasta para cima, e que nos próximos episódios o Noturno terá sim grande importância narrativa para toda a trama de X-Men 97. E aí a gente já começa o episódio já numa batalha no espaço entre o Império Shi'ar e o Império Kree. O Império Shi'ar já havia aparecido lá na ação clássica dos X-Men dos anos 90, em que a linha desse Império, a Lyanna, tinha
ajudado os X-Men no combate à Fênix Negra. E aí aparece todo esse Império Shi'ar lutando contra o Império Kree. E aí a gente tem a primeira, talvez, grande conexão real entre essa animação com o MCU. A gente tem aí o Ronan, aquele mesmo vilão de Guardiões da Galáxia Volume 1, que pertence à raça do Império Kree, que é, entre outros impérios galácticos, um dos rivais dos Skrulls. Os Krees, como a gente viu nos filmes da Capitã Marvel, foram responsáveis por dizimar o planeta Skrull, fazendo com que os Skrulls buscassem refúgio no planeta Terra, dentro da história do MCU. E a gente tem o Ronan aí, que já chega aí a Guarda Imperial descendo um sarrafo muito overpower. E temos a apresentação aí da irmã da Liandra, a Rapina, que é também uma vilã. E dentro dessa guarda aí do Império Shi'ar, temos nada mais nada menos do que o Gladiador. E no Gladiador, a gente tem que fazer uma ressalva sobre ele, porque ele claramente é o Superman da Marvel. Ele tem todos os arsenais de poderes do Superman. Visão de calor, super soco, super força, super velocidade, tudo que o Superman tem. Então ele é uma paródia do Superman dentro da Marvel. E vale realmente essa curiosidade ser ressaltada para vocês. Porque você bate o olho no Gladiador e você fala, cara, esse cara é o Superman. E realmente é uma paródia que a Marvel faz ao icônico herói da sua concorrente, da DC. E aí a gente vai tendo esse confronto entre o Império Shi'ar e o Império Kree, que é interrompido pela própria Liandra, a imperatriz do Império Shi'ar, que comunica para todo o seu reino que ela vai estar se casando com um novo consorte e revela que esse consorte é nada mais nada menos do que o professor Charles Xavier. Revelando que o Xavier, assim como já tínhamos especulado aqui no canal, assim como estava nos indicando ao longo de toda essa primeira temporada de X-Men 97, não morreu, e sim, ele está vivo, vivendo lá com a Liandra no Império Shi'ar. A gente descobre que a Liandra salvou a vida do Xavier. Ela estava na Terra quando ele foi baleado, levou ele lá para o Império Shi'ar para usar a tecnologia Shi'ar, que é extremamente mais avançada do que a tecnologia humana, para salvar a vida do Charles Xavier. E ela não só isso, ela não só salvou a vida do Xavier, como também ela criou um imenso esqueleto para que ele pudesse voltar a andar. Esse imenso esqueleto, como se fosse uma armadura robótica em que ele coloca ali e ele consegue andar. Então a gente vê o Xavier andando ali. Só que a gente tem, e essa é uma característica muito interessante dos X-Men, que é a questão que perdura nos quadrinhos, perdurava na animação clássica e, graças a Deus, também nos é trazida no novo desenho dos X-Men, X-Men 97, que é a questão da crítica social. E já com a questão do casamento da Liandra com o Xavier, fomos levados a essa questão da crítica social que tivemos muito forte no episódio 5, porque o Império Shi'ar, ele é um império que, teoricamente, ele vai conquistando outros impérios, mas com a desculpa de que ele não vai destruir os outros impérios, e sim englobá-los no seu império, melhorando eles, trazendo eles uma nova forma de vida, uma nova filosofia, desde que eles se paguem a filosofia do Império Shi'ar. E não só isso, o Império Shi'ar também é um império que se acha uma raça superior aos demais impérios. E quando a Liandra fala que vai se casar com o Xavier, isso já dá um rebuliço ali na alta sociedade do Império Shi'ar, que não aceita isso de bom grado. E a gente tem a Ravina chegando lá com muito sangue nos olhos e com um plano diabólico para conseguir ali usurpar o trono de sua irmã. Ela questiona a lealdade do Xavier ao Império Shi'ar e o desafia, segundo as leis do Império Shi'ar, a comprovar que ele está realmente comprometido com a doutrina desse império e para casar com a Liandra.
E a única forma disso acontecer é que ele se abdique de toda a sua memória na vida dele no planeta Terra, esquecendo completamente de toda a sua vida no planeta Terra, inclusive dos seus X-Men. E ela fez isso de plano pensado, porque ela sabia que o Xavier não seria capaz de se esquecer dos seus X-Men, de abandonar os X-Men. Embora, como a gente fica sabendo ao longo desse episódio, se passou quase um ano desde a suposta morte do Xavier para esse momento que a gente vê ele sendo anunciado como consorte da Liana. Então, ele passou um ano ali no Império Shi'ar. Então, durante esse um ano, ele meio que abandonou os X-Men. Todos acreditam na Terra que o Xavier está morto. Então, este fato me causa um pouco de estranheza, porque não é do feitio do Xavier fazer isso. Ele nunca sacrificaria os seus X-Men, por mais que ele ama seja um grande amor da vida dele. Não é do feitio do Xavier fazer algo desse nível. Mas aqui, partindo para essa premissa, que me causou um pouco de estranheza. Eu não gostei disso. Como quem lê os quadrinhos dos X-Men, como quem acompanhava muitos dos quadrinhos dos X-Men dos anos 90, isso aí não me pareceu um fato meio Xavier, não pareceu uma característica do Xavier aos meus olhos. Mas ao longo do episódio, ele tem uma redenção que faz esse fato ser menos ruim. Mas o desafio da Ravena é aceito pelo Xavier, só que tem uma condição. Quem vai apagar a memória do Xavier da Terra é nada mais nada menos do que a própria Liana. Liana vai fazendo questões meio de manipulação emocional com o Xavier. Fala que ela sabe que o Xavier sente a falta de sexo dela. O Xavier até fala, não, a gente podia fugir como uma ilha deserta, e isso é o que os humanos fazem na Terra e tal. E ela manipula os sentimentos do Xavier para que o Xavier fique com ela dentro do governo diário, governe ao lado dele, impedindo assim os planos maléficos da sua irmã Ravena. A Ravena volta no momento em que o Xavier vai ter suas memórias apagadas pela própria Liana, e ele hesita quando ele está prestes a aceitar, esquecer as suas memórias dos seus X-Men. E a Ravena já chega, já metendo barulho, já falando que ela sabia que ele não era digno e tal, e causa toda uma revolta. Ela vai para cima da Liana, temos o confronto dela com o gladiador que desce o sarrafo dela, e a gente vê ali que realmente tem essa questão do preconceito que eu mencionei anteriormente, que é a questão de que os próprios membros do Alto Conselho do Império Shi'ar se acham os superiores do universo. É o que eles falam, que a Terra é um gueto, que a Terra é algo que não presta, e que o Xavier não é nem um terráqueo, ele é pior do que um terráqueo. Ele ser um mutante. A gente tem uma grande demonstração do poder do Xavier. Mas, nessa parte, a gente tem que dar uma parada, porque esse episódio, muito sabiamente, ele foi sendo intercalado em duas situações. Ao mesmo tempo que acompanhávamos a viagem do Xavier lá no Império Shi'ar, também acompanhávamos a evolução do arco da tempestade na Terra, ao lado lá do Forge. A gente vê que o Forge está sofrendo ali, envenenado pela mordida do adversário, o adversário utilizando ali todo o medo da tempestade para tentar controlar a tempestade e assumir o seu corpo. A gente percebe ao longo desse episódio que o experimento do Forge, na tentativa de trazer os poderes da tempestade de volta, deram certos, porque estava bloqueando os poderes dela, porque estava impedindo com que ela acessasse o Gênio X. Era algo emocional, era algo dela mesmo se duvidar de si mesmo, de ela achar que ser um ser humano era muito melhor do que ser um mutante. E este medo dela vai alimentando o adversário, vai fazendo o adversário usar esse medo contra ela. A gente vê o medo dela de ficar bobinha, o adversário tenta usar isso contra ela. A gente vê que o adversário ele se alimenta bastante desse medo da tempestade, com o fato de que ela realmente negue todo o seu poder para que assim possa usar esse medo e controlá-la a seu favor. No momento ela está bastante desesperada, quase tomada pelo medo, de ver o Forge usando as magias. Ele fala que ele aprendeu a controlar as magias indígenas com a sua mãe. O fato é importante ressaltar aqui é que a magia que ele usa para aprisionar e derrotar o adversário é muito semelhante aos efeitos visuais da magia do Doutor Estranho, utilizadas
dentro do universo cinematográfico da Marvel. Muito provavelmente, isso foi um pedido do Kevin Feige para fazer uma referência aí com esse universo dos X-Men ao universo principal do MCU. Aí o Forge consegue aprisionar, pelo menos aparentemente, o adversário. Só que ele está morrendo. Eles precisam encontrar uma flor que tem propriedades medicinais ali. E aí eles vão para o deserto, numa caverna indígena, o Forge pertencia, que foi designado a Guerra Civil Norte-Americana, que dizimou ali totalmente a cultura indígena. E nessa caverna, a Tempestade é mais uma vez desafiada pelo adversário a enfrentar os seus medos. E quando ela está para desistir, ela percebe que tudo o que está atrapalhando ela é exatamente o seu medo. Ela se recusa a deixar o medo vencê-la. A partir do momento em que ela se recusa a deixar o medo vencê-la, ela consegue reativar os seus poderes. E aí a gente tem uma das cenas mais belas desse sexto episódio, né? Ela usando os raios, atingindo uma transformação, talvez uma transformação de deusa dela, e também ganhando um novo uniforme, cuja essa transformação lembra muito uma transformação da Sailor Moon, uma transformação que a gente já havia visto no segundo episódio de X-Men 97, quando a Madeleine Prieur se transforma lá na Rainha dos Duendes, que é uma referência clara a Sailor Moon. A gente já viu essas referências sendo feitas em outros desenhos, em outros animes, como por exemplo as minhas leituras com o Superman, cujo primeiro episódio, a transformação do Superman lembra muito essa transformação da Tempestade e da Madeleine Prieur aqui em X-Men 97. Então temos essa transformação dessa silicone, ela voando, ela usando seus poderes ao máximo e, obviamente, derrotando de uma vez por todas o adversário e conseguindo achar o antídoto para curar o fogo. Nesse meio tempo, e a gente percebe que tudo isso que está acontecendo, tanto no arco da Tempestade quanto no arco de Xavier, está acontecendo ao mesmo tempo dos eventos do quinto episódio, do ataque da Mega Sentinela a Genosha. A gente volta para o lado de Xavier e a gente descobre ali que o Xavier percebe que a situação está saindo de controle e ele usa todo o poder psíquico dele para jogar todos ali no Alto Conselho para o mundo espiritual, para ele dar uma aula do que realmente é o Império Shi'ar, para ver se consegue parar um pouco essa ideologia opressora desse Império. Só que no meio desse momento em que ele está lá discursando sobre as mazelas do Império Shi'ar, ele acessa o que está acontecendo lá em Genosha. Ele vê o extermínio dos mutantes, principalmente do Gambit, e se desespera com relação a isso, tomando a decisão de abandonar a Miranda e voltar para a Terra. Nesse meio tempo, após curar o Forge, voltando ali para o lado da Tempestade, a gente vê que o Forge e a Tempestade estão olhando na cadeira e a televisão, e eles veem a notícia falando do que ocorreu lá em Genosha. E no final do episódio, a gente tem a grande revelação na última cena desse episódio de quem está por trás de tudo, que é nada mais nada menos do que o Sinistro. O Sinistro roubou o DNA do Emerson e usou o DNA dele para fazer a Mega Sentinela atacar Genosha. Mas nada impede de que o Sinistro seja apenas um general de um exército e que o grande comandante esteja por trás. Esse grande comandante pode ser o Apocalipse, visto que nas aberturas, como eu falei de X-Men, desde o quinto episódio, a gente vai vendo o Cable enfrentando o Apocalipse. E como eu também falei, essas aberturas nos dão dicas de elementos que são utilizados dentro da trama de X-Men 97. E para embasar ainda mais essa teoria, vale ressaltar que na animação clássica de X-Men, lá nos anos 90, a gente teve um arco em que o Sinistro estava trabalhando para o Apocalipse. Então, isso tudo pode ser elementos que nos indicam que o grande vilão realmente por trás de tudo que está utilizando o Sinistro seja o Apocalipse. Há também a hipótese de que mesmo a ausência do Magneto sendo confirmada na abertura de X-Men 97, episódio 6, indicando que ele realmente foi de arrasta para cima, não
foi realmente isso que aconteceu. Porque quando o Xavier tem a visão lá dos acontecimentos de Genosha, ele vê várias caveiras na sala de aula, ele vê o Gambit teoricamente morrendo, mas ele não viu o Magneto. E minutos antes disso acontecer, ele tem uma conversa com o gladiador e ele fala com o Magneto que ele não quer esquecer o Magneto. E isso é o motivo dele ficar em dúvida entre continuar com a Leandro ou voltar para a Terra para rever os seus X-Men e seu melhor amigo. Então, se o Magneto também tivesse morrido lá no atentado de Genosha, não seria somente o Gambit que ele viria. Muito provavelmente ele também veria o Magneto, visto que o Magneto não está mais usando o capacete. Aquele capacete, como já foi mencionado logo no primeiro episódio de X-Men 97, era o que inibia o Xavier de ler a mente do Magneto. Então, se o Magneto realmente tivesse morrido, e pelo fato de ele não estar usando aquele capacete, os momentos derradeiros do Magneto seriam capturados por ondas psíquicas do Xavier, como aconteceu com o Gambit. E isso não ocorreu. O que nos dá a hipótese de que o Magneto ainda esteja vivo. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Quero saber de vocês o que vocês acharam deste 6º episódio de X-Men 97. Vocês gostaram? Vocês acham que ele foi um pouco inferior ao 5º? Vocês acham isso natural? Ou seja, o que vocês acharam deste 6º episódio? Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês e bora interagir. Bem, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e... Que tropejem, pois eu sou o Relâmpago!